Um Santos em crise que passa por mudança na comissão técnica, até pelo início ruim de campeonato brasileiro que tem. Recebe nessa quinta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil um CRB que vive um bom início de trabalho do Barroca na Série B. Quem tende a levar melhor? Vou trazer os destaques individuais das duas equipes. Pelo lado da equipe alagoana, vou trazer também pontos coletivos, como deve se comportar a equipe do Barroca nesse confronto. Do lado do Santos não dá pra gente trazer muito esse retrato, até por ser o primeiro jogo do Kleber Xavier comandando a equipe paulista. Esse jogo, inclusive, marca o início da trajetória das duas equipes na Copa do Brasil. O CRB, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste, entra nessa terceira fase da competição por conta do regional. E do outro lado se tem um Santos que foi o campeão da última Série B e conseguiu a vaga na terceira fase da Copa do Brasil a partir disso daí. Antes de dar sequência aqui no vídeo, vou pedir para você deixar o like, isso faz com que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas. Também se inscreve no canal, tem muita Série B por aqui e também tem outras divisões do Campeonato Brasileiro, inclusive a primeira, tem Copa do Brasil também em destaque no canal. E deixa também aqui o seu placar, o que você está esperando para o jogo, compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores, mas bora lá trazendo um pouco do contexto em que as duas equipes chegam para esse jogo. Do lado paulista, se teve um Santos que foi semifinalista estadual, mas que no Campeonato Brasileiro não conseguiu entregar muita coisa. A nível de rendimento individual, a nível de rendimento coletivo, não à toa teve o final do vínculo com o Pedro Caixinha, tem agora a chegada do Kleber Xavier, e é um Santos que tende a ter mudanças pontuais para esse jogo, em uma posição que é muito criticada pelo torcedor do Peixe. Assim, no início do Campeonato Brasileiro, 19ª colocação, esse início de trajetória comandado pelo Caixinha. Eu entendo que, assim como todas as equipes que passam por uma mudança na comissão técnica, sempre tem aquele impacto inicial para o jogo. Os primeiros jogos, o CRB sentiu isso muito bem, né, na segunda divisão com a chegada do Barroca. Os 3 primeiros jogos foram de 3 vitórias, dá pra gente retratar isso na Série A com a figura do Fluminense, com o Renato. Então todo mundo, ou quase todo mundo que tem essa troca no comando técnico, se tem essa pressão para o elenco, se tem essa cobrança maior da obrigação para os jogadores, então esse impacto da mudança do comando técnico, entendo que pode gerar algo positivo para o Santos nesse jogo. Quando a gente olha para o retrato do CRB, foi um CRB campeão alagoano mais uma vez, o 4º ano seguido, mantendo a hegemonia no estado, mas que não conseguiu convencer, olhando para desempenho. No próprio alagoano não conseguiu desempenhar bem, na Copa do Nordeste terminou caindo na primeira fase, e muito por conta disso teve o final do vínculo com o Humberto Louser e a chegada do Barroca horas antes do início da Série B, que foi muito positivo. Nos 3 primeiros jogos na Série B, o CRB conseguiu vencer os 3, depois teve uma derrota para o Atlético Paranaense jogando na Liga Arena e um jogo contra o Paysandu em que o CRB terminou empatando no Mangueirão. Mas é um CRB que ainda vive o início de um bom trabalho do Barroca. E trazendo destaques individuais, bora começar a trabalhar sobre as prováveis escalações das duas equipes que, do lado do CRB, precisa ter uma mudança por conta do Rainer, que pertence ao Santos, e do lado do Santos tende a ter uma mudança por uma posição que é muito contestada. Começando com o Santos, a equipe da casa, Gabriel Brazão no gol. Acho que aqui é uma figura que menos recebe críticas do lado paulista, um Brazão que vem tendo um grande destaque desde a última temporada. Para a lateral direita, tem o JP Sherman, e aí é o ponto da posição que eu falei que é muito criticada do Santos, uma das, né? Então tem o JP Sherman, mas existe também a tendência de um Santos indo com o Aderlan. Aderlan que inclusive começou no futebol alagoano. Ele teve uma passagem no Corinthians alagoano há algum tempo atrás, no Corinthians alagoano que já não existe mais, mas tem aqui a figura do Aderlan com uma passagem positiva recente pelo Bragantino, então pode ganhar espaço nesse corredor direito. Dupla de zaga com Gil e com Zé Ivaldo é um ponto de preocupação que o torcedor do Santos deve ter, e eu vou explicar porquê na sequência do vídeo. Então tem aqui Gil e Zé Ivaldo, além dos motivos óbvios,
mas vou trazer um outro ponto de preocupação sobre Zé Ivaldo e Gil. Na lateral esquerda tem a figura do Escobar, também muito contestado, né? Já foi até um pouco mais contestado do que atualmente. Tem a figura do João Schmidt no meio de campo, com o Pituca, os dois meias centrais, dá pra gente classificar assim. Um pouco mais à frente, a figura do Roleiser. E aqui no ataque a gente tem o Veron, Gabriel Veron, a figura do Guilherme, que já viveu momentos muito melhores com a camisa do Santos, mas é uma figura que o CRB tende a ter muita dor de cabeça. Também vou explicar um pouco melhor sobre isso na sequência do vídeo. E o Tiquinho, como uma figura de referência, figura de área, mas que se comporta muito bem fora de área. É um grupo que individualmente, eu entendo que a linha defensiva ela não está à altura do Santos, o meio de campo é ok, e a linha de ataque pode render mais, né? Não é uma linha de ataque ruim. Individualmente, a gente já viu o Tiquinho desempenhando bem recentemente, o Guilherme, o próprio torcedor do Santos viu o Guilherme desempenhar muito bem recentemente. Tem o Gabriel Veron, que vive ali altos e baixos na carreira, mas ali está num nível ok também para jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro. Quando a gente olha para o CRB, e aí já vão os destaques. Matheus Albino no gol. Acho que é um dos grandes nomes, um dos grandes goleiros da Série B do Campeonato Brasileiro. Salvou o CRB já em muitos momentos. A novidade do Everton, já que o Rainer não pode atuar por pertencer ao Santos, então tem a figura do Everton na lateral direita. Matheus Ribeiro, aquele mesmo que passou pelo Vasco recentemente, relativamente recentemente, tem aqui o Matheus Ribeiro, que é lateral direito, mas pode jogar na esquerda, e é um problema do CRB, né? Quando a gente olha o ponto do Guilherme na ponta esquerda, jogando contra o Everton, não sei até que ponto o Everton vai conseguir sustentar esse lado aqui defensivo do CRB. O próprio Veron aqui incomodando o Matheus Ribeiro são pontos de dúvida do CRB. Até que ponto essas laterais vão individualmente se portar bem. Seguindo aqui a zaga, tem o Henry como um dos zagueiros e o Segovia como outro. Segovia que passou pelo Botafogo de uma forma breve, mas é um dos destaques do CRB. No meio de campo tem o Meritão como uma figura de maior poder defensivo nesse meio de campo. GG, que teve boas temporadas em Série B, né? No próprio CRB foi muito bem, teve uma passagem pelo Londrina de destaque, uma passagem pelo Vitória no ano do acesso do Vitória em 2023 com destaque também, e tem o Danielzinho, ex-Bahia, Fluminense, Atlético Goianiense, são dois camisas 10, né? São dois jogadores de criação, e aqui é um outro ponto que pode gerar uma preocupação para o torcedor do CRB no ponto de é um meio de campo que dá para considerar exposto. Em alguns momentos foi um CRB que utilizou dois volantes, ou um volante e um meia central, Meritão e Caliel, por exemplo, que é um homem com mais poder de marcação, mas aqui a gente tem um retrato de um CRB com dois articuladores e um volante. Isso daqui é um retrato que a imprensa alagoana trabalha com uma tendência maior para o jogo. Eu acho que aqui é um meio de campo exposto. Acho que esses três homens aqui, só o Meritão teria poder de fechar mais espaço e o GG talvez. Tem a figura do Thiaguinho, e aí é um ponto importante, que eu vou falar sobre Gil e sobre Zé Ivaldo. E o ponto do Baggio. Baggio que estava no futebol paulista nas últimas temporadas, ex-Novo Horizontino e Botafogo de Ribeirão Preto. Atacante de muita aceleração, algum poder de definição também. Chegou durante a Série B e já marcou em sua estreia. E tem aqui a figura do Breno Herculano, que foi envolvido na negociação com o Anselmo Ramon. É uma posição que o CRB terminou perdendo tecnicamente, mas tem aqui a figura do 9 com o Breno Herculano. É um CRB que tem, em teoria, essa configuração de um 4-3-3, mas que na prática joga assim, puxa esses dois homens para o lado, e o CRB termina jogando aqui numa base de um 4-1-4-1, com o Meritão ficando um pouco mais, mas tendo basicamente um losango aqui no meio de campo. Então, quem tem, o defensor que tem a bola aqui, defensor adversário que tem a bola, Danielzinho vai lá e empurra. O defensor do adversário tem a bola mais nessa região,
GG vai lá e empurra e incomoda. Enfim, o desenho do CRB deve ser esse 4-1-4-1 para tentar explorar contra-ataques. E o que eu falei de Gil e de Zé Ivaldo? São zagueiros que, em relação à mobilidade, eles não entregam tanto. O que eu quero dizer? São zagueiros que têm um nível de velocidade, de aceleração, de explosão, que para acompanhar Thiaguinho e para acompanhar Baggio, não sei se vão corresponder. E aí se tem o fator da proteção da área, com Pituca e com o João, e com a recomposição dos laterais. Mas em uma tendência, eu acredito que é um Santos que deve buscar ter mais a bola, deve buscar propor um pouco mais. E o jogo do CRB, até pela figura do Barroca, deve ser um jogo reativo. Entendo que a melhor ideia para o CRB é de ter um jogo reativo. Agora, o grande ponto é como o CRB vai conseguir sustentar essa defesa. Né? Se vai conseguir, de fato, suportar Guilherme, Gabriel Veron, Tiquinho Soares, Roleiser, ou se é um CRB que vai apresentar... Porque, assim, coletivamente é um CRB que consegue já ter uma identidade defensiva pelo trabalho do Barroca, apesar de terem só 5 jogos. Mas, individualmente, é um CRB que tem dificuldade de matar jogadas, de matar... alguma possibilidade ali de uma aceleração do atacante adversário. Então, individualmente, é um CRB que sofre por conta disso daí. E aí é um ponto em que o Santos pode terminar levando a melhor. Deixa o seu placar, deixa a sua expectativa, falando sobre transmissão. Antes também de deixar o vídeo, coloca o joinha aqui, ativa o joinha aqui abaixo e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores, além de se inscrever no canal. Estamos próximo de chegar aí aos 10 mil inscritos. Bora lá! Transmissão de Santos e CRB, jogo acontecendo às 18 horas dessa quinta-feira, feriado, então tem esse horário um pouco alternativo. Vila Belmiro, o jogo vai ser exclusivo do Prime Video, não vai passar pelo Sport TV, não vai passar pelo Premiere, é um jogo exclusivo do Prime Video. Vou ficando por aqui, deixa a sua expectativa, deixa a sua opinião para o confronto, até a próxima.